Grande pessoal, vamos entrando aí. Grande Carla. Vamos lá. Bancada do Brasil. Vamos lá, pessoal, vamos entrando aí. Pedido de vocês. Vamos comentar de novo. Grande Carla, tudo bem? Tá por ouvir bem? Estão ouvindo bem aí? Manda um ok aí quem estiver ouvindo bem. Dá pra ouvir bem o som? Tranquilo? Tranquilo, João? Grande, João, vamos lá. Dá pra ouvir o som? Legal. Carlos entrou aí, o pessoal entrando, vamos entrando. Bruna de Cuiabá. Tranquilo. Justo entrando também, vamos esperar o pessoal entrando. Pessoal, peço desculpas aí que cheguei atrasado um pouquinho. Fui dar aula hoje na pós, cheguei um pouquinho atrasado e demorou um pouquinho, aí estamos começando agora. Vamos lá. Legal, quem mais entrou? Caiu, voltou. Pessoal, então vamos falar sobre o desenrolar aí do caso Lula, né? Sobre a competência em relação a esse caso. Pessoal, como eu havia dito, os alunos pediram, professor, o senhor foi muito rápido, será que o senhor podia fazer mais devagar, tal? Comentar esse caso? Eu falei, não, tranquilo, vamos lá comentar devagar. Pessoal, então o que aconteceu? Ontem no final da tarde, a decisão do juízo da 4ª vara, remetendo os autos para a 13ª vara. Então, uma justiça estadual remetendo os autos para uma justiça federal. No primeiro momento, pessoal, houve uma dúvida em relação se houve um concurso de jurisdições, né? Um concurso entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Não houve esse concurso, foi a grande dúvida. Aplicou o artigo 78, inciso 5, onde há um concurso entre a jurisdição comum e a especial? Não houve um concurso de jurisdição entre a estadual e a federal. Que na verdade, que o juízo da 4ª vara entendeu que, por uma razão de conexão, uma conexão, primeira, teleológica, objetiva. O que é teleológica? O pessoal também perguntou, estava com dúvida. Teleológica, pessoal, é uma conexão. De onde deriva essa palavra teológica? Teleologia é o que? O estudo do que? Direcionado ao fim. Então é uma ação direcionada ao fim. Então se ela fundamentou no 76, inciso 2, diz o seguinte: quando um crime é praticado para ocultar, encobrir, assegurar, né, determinada vantagem em relação a outro, né? Porque na verdade lá havia o quê? Um concurso de pessoas, crimes praticados no mesmo local, no mesmo período, né? E um crime foi praticado para encobrir, para até facilitar, assegurar a impunidade ou a vantagem de outro. Então esse foi o primeiro momento. No primeiro momento ela fundamentou no 76, inciso 2, tá? Conexão teleológica, aquela conexão onde um indivíduo pratica um crime com um determinado fim, né? Perfeito? Tranquilo? Perfeito. Então vamos lá. No segundo momento, ela fundamentou numa conexão instrumentária ou probatória. Conexão instrumentária. Ih, acabou de entrar o chacrinha aqui que não tem nada a ver. Conexão instrumentária ou probatória, onde uma prova poderia influir em relação ao outro. Como havia um vínculo entre o que estava sendo investigado, os fatos, em São Paulo, e o que estava sendo investigado no juízo federal, é muito mais abrangente, incluindo ele, havia um vínculo probatório que poderia não só influir, mas também prejudicar aquilo que estava sendo investigado na Justiça Federal. Então, no primeiro momento, não houve um concurso de jurisdições entre a Justiça Estadual e a Federal. Ela fundamentou na conexão teleológica, 76, inciso 2, conexão probatória, 76, inciso 3. Poderia até fundamentar no 77, que é a continência, né? Continência onde são praticados crimes por pessoas em concursos ou
e em concurso formal ou coautoria, concurso, né? Onde há uma coautoria. Como na denúncia foi oferecida a denúncia em relação a vários indiciados, né? Foram imputados a conduta a vários indiciados, ela poderia até fundamentar em relação à continência, né? Mas não, ela fundamentou só em relação ela fundamentou o caso apenas na conexão teleológica e instrumental. Outros fundamentos que ela utilizou também, até para a gente poder acompanhar esse desenrolar desse caso, foi em relação que além dessa conexão, os crimes investigados tinham sua natureza, esses crimes eram crimes federais, né, de competência federal, de acordo com a Constituição, no artigo 109, inciso 1 e inciso 5. Inciso 1, em relação porque ela entendeu que é crime tributário, né? Quando o Ministério Público errou tecnicamente a fazer essa imputação, colocando como previsto o fato como o artigo 299 do Código Penal, que é o crime de falsidade ideológica, pelo fato dele omitir informações do imposto de renda, né, para pagar menos tributo. Esse fato não é a falsidade ideológica em si, é um meio ao qual você pratica o crime tributário, previsto no artigo 1º, inciso 1º da Lei 8.137/90. Tá? Então houve um erro técnico. Esse aí, por si só, omissão, uma declaração de imposto de renda, cuja falsidade é um elemento constitutivo, junto com o verbo suprimir ou reduzir, né, causando inadimplemento e pagando um tributo a menos. Errou também, por causa que nós havíamos dito, a súmula 24 do Supremo Tribunal Federal, e o Ministério Público esqueceu que não configura crime contra a ordem tributária, né, no artigo 1º, inciso 1 a 5 da Lei 8.137, antes de o que? O lançamento definitivo. Ou seja, mesmo se fosse crime contra a ordem tributária, mesmo que se fosse crime contra a ordem tributária, esse crime teria que esperar o procedimento administrativo da Receita Federal para ocorrer uma denúncia. Não cabe nem prisão em flagrante, quanto mais um oferecimento de denúncia. Não cabe nem instauração de um inquérito, quanto mais oferecimento de denúncia. Né? Precisa esgotar todos os recursos no campo administrativo fiscal, esgotar todos os recursos ao lançamento definitivo. Com o lançamento definitivo, a comunicação, no caso por ser imposto de renda, natureza federal, comunica-se à Polícia Federal para a instauração de inquérito. Perfeito? Então esse foi um dos fundamentos. Outros fundamentos que ele também utilizou até o próprio decisão na 17ª fase do juiz Sérgio Moro, titular lá da 13ª Vara da Justiça Federal, dizendo que é crime transnacional. O crime transnacional, né, crime organizado, onde houve uma lavagem de dinheiro, crime de corrupção, desvio, crime antecedente, crime precedente, que era o crime de desvio de dinheiro público, crime de corrupção, e a remessa para o exterior. Uma das fases, né, essa remessa para o exterior. Então, é natureza transnacional. Fundamentou na Convenção de Mérida, Convenção da ONU contra o combate à corrupção, que o Brasil é signatário desde 2005, né? Muito importante o estudo dos tratados internacionais, principalmente que ele vai prestar concurso na área federal, né? Fundamentou nesse inciso, e fundamentou, por ser também transnacional, apesar de ser uma sociedade de economia mista Petrobras, atribuição da Justiça Federal processar. E quem apura esses crimes, Polícia Federal. Perfeito? Esse foi o fundamento da juíza. E aí teve um desenrolar. Teve um desenrolar em que, nesses dias, está para sair a nomeação do Lula ou não para ministro da Casa Civil. E se essa nomeação de fato ocorrer, aí vem a grande indagação. Ele vai ter o foro de prerrogativo de função? Primeira pergunta, ele pode assumir a função de ministro da Casa Civil, mesmo sendo investigado no inquérito na Justiça Federal? Ele pode, não há nenhum impedimento, né? Não há nenhum impedimento ele ocupar essa função. Ele pode assumir. E ao assumir, então, a investigação dele, que foi declinada da Justiça Estadual para a Justiça Federal, somada com todas as outras investigações, né, que ele está sendo na Justiça Federal, vai subir para o Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos esquecer que
Primeira pergunta, que até pergunta uma pergunta de concurso. Ele vai assumir esse cargo de ministro da Casa Civil? Ele pode? Pode. Algum impedimento? Não. Por estar respondendo ao inquérito, algum impedimento? Não. Não houve condenação, enfim. Ele pode assumir essa função. Segundo, esse foro prerrogativo de função que ele vai assumir é pelo fato dele ter sido presidente, né? Então, os fatos investigados, né? Mesmo que os fatos, nós temos que nesse ponto, só lembrar que a súmula 394 do Supremo Tribunal Federal, ela foi revogada. O que dizia a súmula 394? Até para o pessoal dar trazer esse caso aí ao contexto. Essa súmula foi revogada porque ela entendia o quê? Ela entendia que mesmo se houvesse instauração de inquérito posterior ao exercício do mandato, daquela pessoa que detinha um foro privilegiado, um foro prerrogativo de função, continuava sendo o quê? A processar nesse foro de prerrogativa. Essa súmula foi cancelada do Supremo Tribunal Federal. Se a pessoa, porque a súmula, né, o cancelamento dado pelo Supremo Tribunal Federal, ele teve o seguinte entendimento: o foro de prerrogativa é em razão do cargo, não da pessoa, né? Não da pessoa, em razão do cargo. Se ela não mais ocupa aquele cargo, o qual dá uma qualidade ela ser processada e julgada em determinado foro, ao sair desse cargo, ela perde essa condição. Perfeito? Então, o foro prerrogativo não é em relação à pessoa, é em relação ao cargo, então eles cancelaram essa súmula. Então, mesmo que quando ele saiu da qualidade, ele acabou o mandato dele de presidente, houvesse alguma instauração de inquérito em relação àquele período, ele responderia, né, na primeira instância, desde que não, mesmo porque ele não ocupa nenhum cargo, né? Essa súmula foi cancelada. Ele vai ter o foro de prerrogativa de função em razão de exercer o cargo agora de ministro da Casa Civil. E agora um outro desdobramento em relação a isso, né, continuando o desenrolar do caso Lula, é a grande pergunta: e as pessoas envolvidas nesse caso? E a extensão desse foro de prerrogativa de função? E os corréus? E os corréus? Eles vão deter esse foro de prerrogativa de função? Vai atrair, vai ter, como chamava no latim, vis atractiva, vai atrair esse foro para o Supremo? Por exemplo, a esposa dele vai responder no Supremo Tribunal Federal? Os filhos deles vão responder no Supremo Tribunal Federal? Essa foi uma grande discussão. Até relembrar um pouquinho da história, quando teve o impeachment do Fernando Collor, em 1992, depois ele foi julgado, né? Ele foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, naquela época, na década de 90, no meio da década de 90, tinha um entendimento que não atraía, eram divididos, né? Quem tinha o foro de prerrogativa de função responderia no Supremo, no caso, né? E quem não tinha em primeira instância. Alegava-se naquela época que poderia haver o quê? Decisões conflitantes. E houve uma mudança de jurisprudência no caso Collor, né? Eles entenderam no caso Collor, até como um precedente para analisar esse caso, que teria que ser atraído no Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Perfeito. No desenrolar do tempo, uma década depois, o que fez o Supremo? O Supremo editou a súmula 704. A súmula 704 do Supremo Tribunal Federal, ela consolidou esse precedente do impeachment do Collor, posterior, onde ele respondeu a um crime, um fato criminoso, né? Teve o crime de responsabilidade, processo de impeachment, e depois teve o crime onde ele respondeu perante o Supremo Tribunal Federal. Boa noite, pessoal. Então, pasmem, senhores. Se o Lula assumiu o cargo de ministro da Casa Civil, sua esposa, investigada, seus filhos, os quais tem robusta elementos de formação de prova, que recebeu de fato elevadas quantias, né? E está sendo investigado não só na Operação Lava Jato, como nas Zelotes, né? Ele vai atrair esse foro de prerrogativa de função, tá? Vai atrair, ou seja, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor ministro da Casa Civil, atrai essas outros demais corréus, desde que há um vínculo, tá, pessoal? Quais são esses vínculos que vão ser analisados? Dentro das hipóteses de conexão e continência. Dentro das hipóteses de conexão substancial, conexão material, o próprio crime praticado em sua circunstância. Boa noite, tudo bem, pessoal?
dentro das hipóteses de conexão teleológica, aquela que se age por um fim, que eu acabei de dizer, né? Que ele pratica o crime em razão para assegurar, para encobrir a prática de outro crime, ou para até provocar uma impunidade ou determinada vantagem. E uma conexão instrumental, ou uma continência, que as hipóteses de continência, você pode resumir, são praticadas, são levadas a efeito nas hipóteses de concurso de pessoas, coautoria, e na hipótese de concurso formal, né? Onde você pratica uma ação, uma conduta e tem diversos resultados. Perfeito, pessoal? Eu só vou agora, para resumir, só falar um caso, né? O professor Hélio Tornag, o processual, ele sempre fala, toma cuidado entre crime único, conexão e continência. Crime único pode ter vários fatos sendo praticados, mas é um único crime, tá? É um único crime, como os crimes plurissubsistentes, crimes progressivos, ou até o crime continuado, que é uma ficção jurídica. Agora, na hipótese de conexão, não. Há vários fatos praticados e esses fatos caracterizam alguns delitos, um ou mais delitos. E há um vínculo entre eles, um vínculo probatório, um vínculo de finalidade do teleológico, como se diz. Perfeito? E continência. Continência, não. Continência a ação. E para arrematar, continência não. Continência é um único crime, tá? Um único crime praticado na hipótese de concurso ou na hipótese de coautoria, aliás, ou na hipótese de concurso formal. Perfeito? Deixa eu fazer um resumão. Vocês querem tirar algum slide? Quem quiser aí, eu passo para vocês. Quem perdeu a aula de ontem, eu posso passar para vocês aí, que hoje eu tentei resolver esse desenrolar do caso Lula, desde a Justiça Estadual, vindo para a Justiça Federal de primeira instância, e agora ele assumindo o cargo para ministro. Perfeito? Lembrando, pessoal, não esquece, hein? Súmula 394 cancelada, né? E aplica essa súmula 704 do Supremo. Vocês querem, pessoal? Quem quiser aí, dá um clique aí, fala aí. E a questão do Cunha na Câmara, professor, explica um dia. Perfeito, vamos falar da questão do Cunha. Quem gostou, manda um coraçãozinho. Quem quiser o slide aí que perdeu ontem, eu posso passar. Perfeito, manda aí, pessoal. Gostaram da música? Vem pra rua. Lula foi preso? Não, ainda não foi preso, pessoal. Ainda não foi preso. Mas tem uma boa notícia. Parece que houve uma delação premiada aí do Delcídio, do senador, envolvendo agora o Mercadante, né? Envolvendo a Luiz o Mercadante. Parece que vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos aí. E a Procuradoria-Geral da República está bem determinado com o corpo de procuradores e apoiado pelo corpo de delegados, as investigações começam. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Gostaram? Sim? Muito? Perfeito, pessoal. Atendendo vocês excepcionalmente, que hoje eu costumo não fazer periscópio. Me mandaram tantas questões em inbox que eu resolvi colocar. Perfeito, pessoal? Vem pra rua. Um abraço. Até a próxima. Vem pra rua. Foi citado sim, pessoal. Abraço pessoal do Rio, abraço pessoal de Goiânia, abraço pessoal do Sul. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu. Acompanha aí, hein? Vou subir pro canal do YouTube, tá? Vocês assistem lá no YouTube. Terminando a aula aqui, quem perdeu, assiste lá pro YouTube. Perfeito? Tem o pessoal de Canadá, é verdade? Vocês estão de brincadeira. Não. Legal, hein? Fugiu do Brasil, foi pro Canadá. Legal, grande país. Abraço, pessoal. Até a próxima.